Olá, olá, tribo! Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao 7º episódio do podcast do Cannibals. Eu sou Rafael Rocha, do Cannibals, e apresento esse podcast, que, é claro, é um projeto para levar informação para você que faz parte da tribo, seja como atleta, fã, torcedor ou torcedora, aluno, aluna, enfim. Aqui a gente fala de tudo e para todo mundo. Antes de começar nossos assuntos, eu te lembro, segue a gente em todas as nossas redes sociais, Cannibals FC, no Instagram, Twitter, TikTok, se inscreve no nosso canal do YouTube, e se você está ouvindo a gente pelo Spotify, ativa lá o sino de notificação, porque quando tiver episódio, o Spotify vai te avisar, certo? Roda a vinheta e a gente volta. Agora sim, de volta, posso chamar nossos convidados e convidadas aqui. Claro, tem gente que já participou, então vocês já estão vendo aí quem já participou. E tem gente que está aqui pela primeira vez. Então, quem está aqui pela primeira vez, se apresenta e conta um pouco da história de vocês no Cannibals. Como que tudo começou, como surgiu, entendeu? Mas a gente começa por quem já veio primeiro e eu vou chamar já você, Bia. Seja bem-vinda. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bia, ou Bea. Eu sou jogadora e coach no Cannibals. É isso. Valeu. Lê. Segunda vez já no episódio, Lê? Eu aqui de novo. Letícia, né? Coach aí do Cannibals. Não mais atleta, só coach mesmo. É isso. O famoso eu não jogo mais. Eu não jogo mais! Caco. Bom, só pra avisar que eu não vou chamar as pessoas por seus nomes e sobrenomes mais, porque já não tem como, né? Aqui são os 4 apelidos, aqui já era. Tudo bem, acontece. Olá, eu sou o Caco. Quem não me conhece, eu sou o Caco. E é isso. Sua história no Cannibals, Caco? Minha história no Cannibals começou... Eu fundei esse negócio aqui. Tipo isso. Minha história no Cannibals começa desde o começo e ainda tá rolando minha história no Cannibals. Eu fundei o Cannibals junto com o Bel, pra quem não sabe. E é isso. Sou treinador do Cannibals. Você passou um tempo dando aula e agora você só tá com um time competitivo, né? Isso, agora eu só trabalho com feminino competitivo e tô dando aulas de vôlei no Cannibals. Vamos fazer aula de vôlei. Legal, já começou com o merchan logo cedo. Gostou assim. Bard, você agora. Conta aí sua história. Olá, eu sou o Bruno, ou o Bard, também conhecido como Bard. Eu entrei no Cannibals em 2018. Eu comecei jogando 8x8, depois fui jogar 5x5 quando começou. Aí ainda joguei com a Lei, com a Bia como coach, ou minhas coaches. Aí fui parando de jogar e entrei como coach do Cannibals também. E agora tô só como coach mesmo. É isso aí. Muito legal receber vocês. Eu queria falar que o Bruno, quando a gente começou a ganhar, ele resolveu parar de jogar. Só isso. Nem me diga. Mas tudo bem. Tem que parar no topo, né? Exato. Quis parar no topo. Quando a gente começou, eu ganhei algumas vezes, falei assim, já vi como é ganhar, agora eu vou ser coach mesmo. Boa. Bom, só queria dizer que eu já tive aula com os 4 aqui nessa bancada, então é uma honra muito grande ter aula com essas pessoas aqui, então vocês são muito bons, só queria dizer isso. E aí agora a gente pode falar um pouco do tema de hoje, né, que enfim, se você percebeu, a gente chamou essa galera aqui, porque todo mundo tem alguma coisa em comum, além de fazer parte da tribo, né, de alguma forma, como coach especialmente. Bia, Caco e Bard e Lê também são da comissão técnica das nossas seleções, né? Seleção feminina de flag e a seleção brasileira de flag. E eu queria saber um pouco mais de vocês, já quem quiser começar pode falar, tá? E aí a gente vai passando. Mas eu queria saber um pouco como que é o trabalho de vocês na seleção, porque muitas pessoas perguntam e sabem, a Bia tá na seleção, a Lê tá na seleção, mas não entende exatamente qual que é a função, porque cada um de vocês tem uma função diferente, faz uma coisa diferente, e em tempos diferentes também, né? Primeiro a Lê, depois o Bard, agora vocês dois. E aí cada um tem uma função e a gente queria saber um pouco mais, que vocês contassem. Lê, pode começar você. Como você foi a primeira a ir para a seleção este ano? Este ano? Foi esse ano ainda ou não? Foi nesse ano, sim. Logo no início do novo projeto, né? Da seleção masculina. Então eu entrei como... Na verdade, eu queria entrar como auxiliar defensiva, acabei ficando como auxiliar ofensiva. E desde então a gente tem feito esse trabalho de renovação mesmo, né?
Então, a gente está saindo de um ciclo e entrando em outro. Então, renovação dos atletas, da CT, de todo o projeto. Então, foi feito um trabalho desde envio de highlights, enfim, instalação do novo sistema, instalação do, entre aspas, novo playbook. Então, foi tudo uma renovação, tanto da CT quanto dos atletas. Então, a gente tem feito esse trabalho, né? E agora a gente já está na segunda fase, né? Que é já visando o sul-americano. Então, já foi bem lapidado após essa primeira fase, depois do training camp. E agora a gente aguarda aí nesse próximo mês o segundo training camp para terminar de lapidar as coisas tudinho para o sul-americano. Então, é isso. Eu tenho ajudado bastante aí no ataque, questões de instalação. E hoje eu assumi como responsável pelos snappers, né? Então, a comissão é grande. A gente consegue dar conta de toda a demanda e cada coach ali tem seu pontinho específico, assim. Apesar de todo mundo auxiliar em tudo, eu acabo ficando mais responsável ali pelos snappers. Legal. Tem uma dúvida que eu queria fazer, porque as pessoas perguntam também, e eu demorei para entender como funcionava, que é essa questão da seleção agora ter as regionais e qual o seu papel na Regional Sudeste, porque você também tem um papel na seleção nacional, né? Explica pra gente como que funciona isso. Isso, além de estar como auxiliar e responsável pelos snappers na Nacional, eu estou também ali junto com o coach Antônio, responsável pelo ataque, né? Então, como auxiliar OC, né? Então, a gente... esse projeto das seleções regionais é basicamente para, primeiro, disseminar todo esse conhecimento, né, e expandir isso ainda mais, possibilitar que os que quase entraram tenham acesso a esse conteúdo, a esse playbook, a todo o ideal que né, toda essa instalação que está sendo feita. Então, levar realmente conhecimento, preparar esses atletas para um próximo ano, caso eles tenham interesse de entrar na seleção nacional, e querendo ou não, é uma janela de acesso, né? Não é uma porta, mas é uma janela, você está sendo visto. E a ideia é que no final do ano aconteça essa disputa entre os regionais, né? Entre as seleções regionais. Então, que a região norte compita com a sudeste, enfim, ter um grande bowl ali entre as regiões para a gente avaliar de fato toda a instalação que foi feita nos regionais, com os atletas, com a CT. Então, toda a CT também é da própria região, então é capacitar tanto a CT quanto os atletas e levar o máximo de conhecimento para o máximo de pessoas possível para que evolua o esporte no país, né? Porque a seleção brasileira é o reflexo do flag brasileiro. Então, se o flag não evolui, a seleção não vai evoluir. Então, tem que disseminar o conhecimento para o Brasil para que a seleção evolua junto, né? Então, é isso, basicamente. Ótima explicação, obrigado. E aí, ainda na seleção masculina, já pergunto para você, Bardi, também, qual que é a sua função lá, desde quando você está nesse projeto aí tão grandioso que a Lê acabou de explicar? Eu entrei meio que eu já estava em curso, já esse processo da Nacional, junto com a Letícia já estava lá. Hoje em dia eu sou assistente dos snappers na Nacional e sou coach dos snappers na Sudeste. Então, eu acabo operando nas duas. Muito bom. É bem parecido com o que a Lê faz também. Tem uma função no Nacional e uma função no Sudeste, né? Exatamente. Mas é como a Letícia disse, assim, a CT é muito grande, acho que o mais legal é poder fazer essa troca de conhecimento, assim, conhecer outras regiões, falar com técnicos de outras, lá do Nordeste, lá do Sul, e aí, através disso, absorver o máximo de conteúdo e passar esse conteúdo para os nossos atletas, né? Tipo, tanto no Cannibals quanto de outros times também. Boa, muito legal.
Bom, parabéns para vocês. É muito legal ver vocês na seleção atuando de sempre, assim, é muito interessante. E aí eu já vou chamar agora os novatos na seleção, né? Bia e Caco, porque vocês estão integrando a nova comissão técnica da seleção feminina de flag, isso já é mais recente, né? Já não é desde o começo do ano. Inclusive, vocês já estiveram no último training camp, que foi em setembro, em São Paulo, então já dá para contar um pouquinho do que está acontecendo por lá, né? Bia, se você quiser começar. Sim, a gente é bem recente essas questões, né? A gente foi divulgado oficialmente a semana passada, acho que foi quinta-feira, sexta-feira, e foi recente. Eu tava me segurando para contar para todo mundo e o Caco tá querendo me denunciar, mas foi uma coisa muito legal. É um projeto que eles estão querendo expandir também. Então, teve uma convocação do feminino hoje, e que chamou muitas atletas também, que não necessariamente vão integrar, todas elas vão integrar, tanto nesse sul-americano, como a Lê disse, mas também vai ser uma questão para disseminar a informação do mesmo jeito que a Lê falou, o feminino está fazendo da mesma forma. E para elas conhecerem, as atletas conhecerem a comissão técnica conhecer mais atletas, também abriu highlights e tudo mais. E a gente também tem várias funções, assim, tipo, a nossa comissão técnica ainda não é tão grande quanto a da masculina, pelo que eu sei, né? Mas a gente também tem várias pessoas, por exemplo, no ataque, a gente está em 4 auxiliares. Um para QB, um para snappers, que na verdade acaba distribuindo junto com os recebedores também, e eu e o Caco. Então a gente acaba meio que juntando, todo mundo faz um pouco de tudo. Não sei se eu posso falar exatamente qual que é a minha função e tudo mais. Então, porque não é só dos snappers, só dos recebedores, a gente tem questão de estudos, de táticas e tudo mais. Então, a gente divide as funções de leitura para ajudar a OAC, que é a Casarim, né? Então, eu acho que a integração da gente entrar na seleção, todos nós, assim, eu digo, é uma questão que o flag nacional está crescendo. Então, cada time está evoluindo, e não só as atletas, os treinadores também. Então, mostra que, pelo menos o pessoal que está mais antigo no flag está vendo isso e está trazendo pessoas novas para conversar, para conhecer técnicas novas, para conhecer tudo novo, né? Porque o flag evolui quando a gente dissemina informação, né? Que nem a Lê falou. Se a gente ficar guardando tudo para si, ninguém vai crescer, nem a pessoa que sabe toda a informação, né? Então. E principalmente falando de cenário, né, Bia? Oi? Principalmente falando de cenário no Brasil, assim, quanto mais a gente ensina, mais a gente cresce. Exatamente. E o esporte está crescendo, né? Então a gente não pode ficar para trás no cenário mundial também. Então a gente tem que crescer também. E é isso. Ah, legal. Eu vou perguntar agora para o Caco, mas antes eu acho que vale a pena a gente só ressaltar, porque as nossas seleções elas não são tão novas assim, né? Elas já têm algum tempinho de história. E a seleção feminina ficou em 4º lugar no último Mundial, né? De flag. E a gente está falando de um esporte que tem tudo para ser um esporte olímpico em 2028. E por isso que está crescendo tanto, né? Infelizmente não tão rápido, podia ser mais rápido ainda, mas está crescendo. E Caco, de todos nós aqui, você tem mais tempo no esporte, né? Acredito eu, porque todos chegaram depois. Como que está sendo já essa experiência na seleção? E você tá no ataque também, né? Mas eu ouvi falar que você gostava da defesa. Explica aí. Bom, na verdade eu sempre fui defensivo, né? Sempre trabalhei com a defesa, nunca trabalhei com ataque. Porque como era eu e o Bel só no começo, aí eu ficava mais responsável pela defesa, o Bel pelo ataque. Como o Bel manjava mais do esporte também na época, beleza, tranquilo, sempre tocamos assim. Porém, quando a gente abriu o time feminino, um amigo nosso também, que é o It, foi o OC por muito tempo do feminino também, ele acabou saindo e eu acabei ficando sozinho no feminino, né? Então eu acabei tendo que assumir o ataque e a defesa. E aí
a gente aposentou a Letícia, aí eu fiquei só no ataque e deixei a Letícia cuidar da defesa, entendeu? Como ela se sentia mais confortável com a defesa também, por já ter sido safety e trabalhou bastante tempo comigo ali, acho que ela ficou mais à vontade na defesa. Se eu soubesse que ela ia passar na seleção feminina de auxiliar de ataque, eu já punha ela no ataque e eu ficava na defesa, né? Mas ela não me contou essas coisas e tal, aí fica assim, né? Mas estou gostando do ataque, confesso que eu gosto mais da defesa ainda, mas o que é um bom ponto, porque eu consigo analisar bastante a defesa sendo do ataque, eu tenho essa análise um pouco mais rápida do que talvez um cara que só treine no ataque ou que só faça coisas do ataque. Porque como eu estudei muito o ataque quando eu era defensivo, porque eu tinha que parar o ataque de qualquer forma, eu acabei evoluindo também o meu ataque, que eu uso hoje, contra a minha defesa, entendeu? Um ajuda no outro. Eu era só defensivo, mas tinha que estudar só o ataque, praticamente. E agora que eu sou ataque, eu tenho que estudar totalmente a defesa oposta. Então, uma coisa agrega a outra e acho que a gente se completa legal, assim. Eu acho que faz muito sentido, né? Se você pegar, Rafa, tipo, eu, o Caco e a Letícia, o background é completamente defensivo. Só a Bia que o background dela é do ataque. E agora ela tá indo pra defesa, hein? Ah, é? Isso é o quê? Spoiler? Não, vai dar bom. Aqui? Deixa aí no ar, deixa aí no ar. Ela tá trabalhando na defesa também. Você já viu o jogo do feminino? Ela fez uma interceptação até que você pôs ali, ó, no Cannibals ao vivo. Entendi o que você quis dizer. Antes ela era exclusiva do ataque, agora ela é coringa. Exatamente. Bom, eu queria falar um pouco agora, falar um pouco dos atletas, né, que vocês trabalham junto. A gente teve uma convocação bem legal do masculino recentemente, na última lista, falando de Cannibals, né? A gente teve o Moraes, o Aimoré e o Chad. E depois a gente ainda teve o Batata e o Telão entrando, sendo chamados depois, né? E acho que todos eles estiveram no último training camp. Queria que vocês contassem um pouco como que foi isso e como que foi ter tantos atletas do Cannibals assim, que estão tão presentes no dia a dia de vocês, num cenário totalmente diferente, totalmente novo para todo mundo e muito competitivo também, né? Porque você está falando de seleção, então tem outras pessoas de outros times, outros estados, e é bom, mas é diferente, né? Como que tá sendo isso? Quem quer falar primeiro, Bard ou Lê? Vocês Acho que pode ser. Aí depois eu Lê complemento. Vai? Não, uma coisa que eu até comentei, quando eu fui pro primeiro camp da Nacional, eu olhei, assim, é um ambiente muito legal, né? É de muita competição, muito estudo, mas é um ambiente, assim, que você fala assim, pô, é o mais alto nível, assim, que você pode chegar. E aí eu olhava e falava, pô, caramba, podia ter mais gente do Cannibals aqui. Tava, tipo, só eu, a Letícia, o Chad foi como convidado. Falei, podia ter mais gente do Cannibals aqui. E aí na Sudeste isso aconteceu e isso foi muito legal, assim. Eu acho que, principalmente a Letícia e a Bia, que trabalham diretamente com eles, pode falar, mas a sensação foi de orgulho, assim, de tipo, pô, mano, que legal que esses caras estão aqui, que legal que a gente tá conseguindo dividir isso com eles, né? A experiência de um camp de seleção com eles. E foi quando eu conversei com o Moraes lá no camp. Falei, é legal que vocês estão aqui, vocês estão vendo como é que é, assim, é difícil de você transferir essa experiência quando você conta para alguém. Você pode contar, assim, a pessoa vai achar legal, mas, assim, viver essa experiência é muito diferente. E aí foi muito legal ter eles lá vivendo também. Então foi uma experiência muito boa. Legal. Isso foi em julho, agosto? Já nem me lembro mais. Foi agosto, eu acho, né? Não faz tanto tempo assim, não, né? Faz pouco tempo agora. Legal. Lê, como que tá sendo essa experiência aí? É bem do que o Bruno falou, assim, quando você vai a primeira vez, você quer contar, você quer que mais pessoas estejam ali, que você consiga passar o máximo de informação e falar, mano, suga essas pessoas, porque realmente é o mais alto nível aqui no Brasil, né? Então, você quer passar essa informação e quer que mais pessoas do seu próprio time estejam lá também. Então, eu falei esse ano, no começo do ano, no regional, que eu queria ver laranja em todos os lugares, e é o que está acontecendo, assim. Eu fico muito, muito feliz mesmo de conseguir ter um dedinho ali que empurrou um pouquinho e ver eles terem essa experiência também, que
É claro, todo mundo quer permanecer na seleção, todo mundo quer competir, todo mundo quer... Mano, mas só essa primeira vivência, essa viradinha de chave, porque no último treino eu já consigo ver a virada de chave na cabeça deles, assim. E isso que é o legal, sabe? É aquela vontade de mais. Porque por mais que a gente participe de campeonatos, participe de coisas, sempre fica aquele uma coisinha a mais. E essa virada de chave é muito legal na cabeça de um atleta, assim. É fazer ele perceber que ele pode, que ele consegue, mano, que dá sempre para ir por mais, sabe? Então, é muito gostoso ver isso e saber que, mano, só faltava um empurrãozinho ali que foi dado e que agora tem demais, é que eu quero ver o Cannibals todo lá, entendeu? Tipo, eu quero que todo mundo fale, não, dá sim, é possível, e chegar lá, nem que seja para ter uma vivência, sabe? Só para falar, caralho, eu participei de um training camp da seleção, eu faço parte da seleção, porque você nunca deixa de estar lá, nunca deixa de fazer parte, por mais que você não seja reconvocado, você nunca deixa de ter participado disso, você faz parte da seleção. Então, essa viradinha de chave, eu acho que é muito foda, assim, tipo, eu não consigo mais falar mais do que isso, assim. Eu posso interromper, porque eu vou falar um pouco do masculino também, e foi o que o Bruno falou, assim, eu não tô na comissão técnica do masculino, da seleção, mas é como a gente brinca, assim, né? Os meninos do Cannibals são nossos meninos, né? Então, ver nossos meninos chegando nesse lugar, mostrando, sendo vistos, como a Lê fala, sendo vistos e mostrando o que eles sempre treinaram, é de muito orgulho. Tipo, é muito bom ver eles chegando nesse lugar. E é aquele negócio, eles vão querer mais e mais. E é querer os outros quererem chegar naquele mesmo lugar e até chegar mais longe. E assim por diante. Então, eu acho fantástico. E o legal é que a gente tem cinco pessoas que jogam no time, no nosso time, né? Quase de fato a quantidade que a gente precisa num campo, e eles jogam com vocês duas. Então, acho que isso é muito, muito interessante mesmo. Eu queria fazer uma pergunta agora muito relacionada a o quanto vocês, como coach, mudam quando vocês começam a ter a vivência com a seleção. Não sei se vocês têm essa ciência de como o estalo é diferente, porque, óbvio, como eu sou da escola do Cannibals, eu recebo muitos comentários sobre os coaches, e as pessoas, elas sentem a diferença, porque elas treinam com vocês, né, diariamente. Então elas sentem a diferença no que vocês fazem, no que vocês levam para a área, do jeito que vocês cobram, sei lá, mas tem uma diferença quando vocês passam para esse momento de uma cobrança diferente de seleção. Eu queria perguntar o que vocês já sentiram que mudaram em vocês como profissionais, como coaches, tendo esse contato com a seleção brasileira. Quem quer começar? Bom, para mim não mudou muita coisa a princípio, principalmente porque a gente só participou de um training camp, né? Então, como a gente está muito novo ainda, estamos tentando aprender como que a seleção trabalha e coisas assim, a gente acaba não mudando muito, né? Mas tô tentando pôr um pouco do meu jeito já na seleção. Então, tipo, não sei se o Cannibals está ganhando um pouco com isso, mas acredito que a seleção esteja ganhando um pouco do que eu e a Bia, a Lê e o Bruno têm para oferecer. Agora, a bagagem que a gente vai levar para o Cannibals é muito grande, né? Sempre vai ser muito grande. A gente vai aprender com pessoas de outros estados. Então, por mais que a gente ache que o Cannibals é enorme, grande e incrível, porque é o nosso time, né? A gente sempre vai se deparar com outras pessoas boas ou melhores que a gente. E isso é muito importante para a evolução, tanto nossa quanto dos nossos próprios atletas. Então, acho que essa bagagem que a gente vai trazer para o Cannibals ou para a seleção seria enorme, sabe? Para os dois lados. Muito legal. Bard, quer falar? Eu acho que
É como a Letícia falou, tipo, quando a gente sai do camp, a gente fica, tipo, meu Deus, eu acabei de receber aqui, tipo, uma das melhores experiências, assim, relacionadas ao esporte que eu poderia ter tido, assim. Então, todo contato com outros atletas, às vezes caras que você joga contra, caras que você nunca jogou contra, mas você vê nas redes sociais os caras jogando e o cara tá lá, você poder conversar com ele também. As reuniões com a CT também, então, tipo, você consegue tirar dúvida, consegue conversar, ver como é que outros técnicos trabalham também, então você acaba absorvendo um pouco, pô, isso daqui é interessante, hein? Se eu trouxer um pouco disso no Cannibals também, então, você sai outra pessoa, não tem como, assim, a experiência é bem legal, porque você entra uma pessoa e você sai outra. Acho que, tipo, tem todo um ritual na seleção de que, tipo, você entra lá sendo seu time e você é seleção, depois você sai do seu time, e aí um dos objetivos desde o começo, acho que desse ciclo como a gente já falou aqui algumas vezes, é disseminar isso. Então, não é só parte só dos coaches, é assim, também dos atletas. Então, tipo, vamos disseminar esse conhecimento aí, e é legal as amizades que você faz também, porque são amizades que são depois do camp, então você chama o outro técnico para dar clínica no seu, como a Letícia está fazendo também bastante. Então é uma troca muito legal, assim, acho que a gente está participando de um período muito importante para o flag, quem sabe para 2028, porque acho que é o primeiro passo, assim, lá para as Olimpíadas, e o primeiro passo é isso, assim, acho que é mudar um pouco a visão do que era o flag antes, assim, a gente estava muito acostumado a ser rival, a guardar, a querer ganhar, mas assim, quando a gente levar o esporte nesse nível, com certeza a gente consegue chegar num lugar muito melhor daqui para frente. Muito legal. Eu só queria acrescentar uma coisa, porque assim, talvez eu seja um pouco escrota falar isso, mas assim, quando você tem acesso a essas informações e o que é esperado de um atleta da seleção e você faz parte de uma CT de um time, você quer trazer um pouquinho do que é feito lá para que o seu atleta esteja pronto para caso aconteça. Então, eu tentei fazer muito isso também. De mudar um pouquinho da chavinha e já, inclusive, perceber atletas que estão dispostos a fazer parte disso também e que abraçam essa ideia. Não que eu esteja mudando a forma de treino, ou enfim, mas aos poucos ir acrescentando uma coisinha ou outra, uma rotina ou outra, uma coisinha ou outra que no fim faz uma diferença, assim. Então, é trazer um pouquinho do que é esperado para que esse atleta esteja pronto, caso aconteça. Então, querendo ou não, precisa de organização, então vamos ser organizados. Precisa de um treino rápido, então vamos fazer um treino rápido. Por que não? Se eu sei o que é esperado de um atleta da seleção, eu vou preparar esses atletas para estar preparado para lá, entendeu? Então, foi mais ou menos isso que eu acho que aconteceu assim comigo, mais essa questão. E quando você recebe uma enxurrada de informação, você quer esvaziar, então você acaba até, tipo, exagerando um pouquinho às vezes, mas eu acho que só tende a ser pro bem, assim, sabe? Enfim, acho que é isso. Eu senti que você falou muito de preparação e você falou do atleta estar pronto e de quando ele não está pronto, ele vai se dispor a estar pronto. E nessa jornada, nesse momento, você também vai encontrar o contrário, né? Você vai encontrar talvez pessoas, atletas que achavam que não era talvez tão difícil e não entendiam ainda que precisavam estar nesse nível diferente, né? Enfim, você vai trabalhar isso com os atletas, porque você vai descobrir nesse momento se tem alguém ali que não está acompanhando o seu ritmo, e é normal de acontecer, né? Sim. E lá na Sudeste foi bem engraçado, porque assim, a gente vê que os nossos atletas do Cannibals, alguns drills assim, eles já até conheciam, já sei o que é isso, tipo, eles já iam mais preparados para isso. Isso foi bem legal, para ver eles assim, tipo, eu já sei que drill é esse, a gente já faz isso lá no treino, lá no sábado, no Vila Lobos, eu já sei o que é isso, tipo, então, assim, a gente, como os técnicos que estão na seleção, a gente, como a Letícia falou, a gente viu para qual que é a direção que a gente tem que seguir para o cara chegar lá. E aí acho que essa é a grande diferença. Assim, a gente viu o caminho e
a gente consegue agora mostrar para os atletas qual é o caminho que ele tem que seguir para chegar. Eu acho que antes da gente entrar na seleção, acho que ficava um pouco em dúvida do tipo, o que o cara precisa fazer, sabe? Como é que ele treina? E aí agora a gente teve essa vivência, a gente consegue preparar melhor nossos atletas para essa experiência. É muito bom. Eu queria voltar a falar um pouquinho do feminino agora, porque a gente tem um cenário um pouco diferente, né, com menos atletas. A gente já tem a Lara na seleção há um tempo, inclusive ela jogou o World Games, né, tava lá em Birmingham, nos Estados Unidos, com a seleção feminina. E aí depois, com a montagem dessa nova comissão técnica, vocês dois entraram. Como a Lê falou, tem laranja em todo lugar, né? Porque eu e a Ari também estamos lá, mas no time de staff, no time de mídias. Um abraço para a Ari, se ela estiver assistindo a gente. E aí, logo em seguida, já sai uma outra convocação com a Vitória, né? Nessa lista de convocadas. O que, para toda a torcida do Cannibals, e acredito que de muitos outros times que jogam Paulista de Flag, isso não seria surpresa, né? E aí, claro, ela vai estar no treino aberto, no camp aberto que vai ter em breve, mas também já vai estar no camp de novembro, que é preparação para o Sul-Americano. E como que tá aí a visão de vocês para receber essa nova atleta do Cannibals e todas as outras demais atletas na seleção que vocês vão ter contato agora, porque a convocação foi grande e como foi falado lá, ainda pode ter mais convocação depois do camp aberto, né? Como que tá essa expectativa aí, Bia? Primeiro falando da Vitória, infelizmente a gente não vai ter tanto contato com ela, porque ela vai jogar na defesa. Mas mesmo assim, é de muito orgulho ver uma atleta que joga junto comigo, pelo menos, né? E ver ela evoluir tanto, chegar nesse patamar. Eu acho que ela merece muito. E falando sobre as outras atletas convocadas, a gente mesmo, nós como auxiliares, a gente vai acompanhar elas desde campeonatos estaduais, quanto assistir os antigos, né, acompanhar mais de perto cada atleta, não só os highlights, a gente vai ver outros vídeos delas, né, então a gente já vai conhecendo um pouco como ela joga, como cada uma, o estilo de jogo de cada uma, tanto QBs quanto WRs, quanto snappers, né, e para já chegar no training camp de novembro, pré-sul-americano, já conhecendo um pouco da atleta e lá e desenvolvendo aos poucos, né, mostrando a cultura da seleção, playbook e tudo mais. Então a expectativa é muito alta porque o nível é alto também, a competição é alta. Boa, Caco. Bom, a Bia falou quase tudo já. Não preciso nem falar muita coisa. O bom do seu último é que você só chuta algumas coisas e é isso aí, né? Mas a gente tá com bastante expectativa mesmo. Já começamos a ver os highlights e coisas dessas atletas que vão ingressar agora. Sobre a Vitória, muito orgulho. Começou treinando um pouco comigo, depois passei a bola para Fernanda, não, para Letícia. E a Letícia fez um excelente trabalho ali. A Vitória aprendeu bastante, ela evoluiu muito. E o Cannibal está de parabéns também, os professores da noite ali, porque ela aprendeu muita coisa para a defesa também. Acho que ajudou muito no crescimento dela, né? Que fez com que ela evoluísse bastante. E ela ela sempre foi uma atleta meio preguiçosa, assim, no começo. Faltava, aí começou a namorar e parou de ir nos treinos. Isso que é o Exposed. Aí virou a chave, porque ela conheceu pessoas maravilhosas dentro do Cannibals e fora do Cannibals que deu esse incentivo e esses treinamentos legais aí que fez ela evoluir bastante e agora tá na seleção, né? E a gente não teve nada a ver, isso que é o mais legal também. Como a Letícia falou, ela mexeu uns pauzinhos lá no masculino, assim, para poder colocar o máximo de Cannibals possível e a galera foi, não sei o quê. No feminino, eu e a Bia, a gente não tem muito poder de nada ainda lá. Então, não fiquem bravos com a gente, mas a gente só recebeu a lista de quem ia entrar, tipo, ontem, e hoje saiu a lista, sabe? Tipo, essas pessoas aqui que vão entrar, lê aí, não precisa nem falar o que você acha, porque é isso, ponto. Então, a gente não tem muito poder ainda lá dentro, mas vai mudar logo, porque a Bia é maléfica e ela vai dominar o mundo. E
Ela tem o mesmo plano da Lê, né? Ela quer ver laranja em todos os lugares. E para as atletas que estão nos ouvindo, de fato queremos laranja em todos os lugares, né? Então, foi o que o pessoal falou lá na live, né? A Guide e a casa não acabou por aqui, né? Então, nas próximas convocações, se depender aqui da Bia e do Caco, pelo que eles estão falando, vai ter muito mais laranja, né, Bia? Ou se vai. Ainda mais a gente, como a Lê falou, que a gente começa a aprender a cultura, porque a seleção não é só a questão de, tal jogador é muito bom, ou coisa do tipo. É tudo uma cultura por trás. E tanto a masculina quanto a feminina. Então, querendo ou não, com nós estando na comissão técnica, a gente vai trazendo essa cultura do flag, até do flag mundial, porque, por exemplo, as técnicas do AOC, a Casa, a Guide, a Vicky, elas tiveram experiências internacionais. Então, eu tô falando isso do feminino, né? Tiveram experiências internacionais e conheceram outros coaches lá de fora, conheceram jogadoras lá de fora, conheceram o estilo de jogo lá de fora. Então, que é diferente do brasileiro, é diferente do paulista, é diferente, enfim. E a gente vai começar a saber como levar essas pessoas que têm interesse em jogar em seleção, jogar em competição, né? A gente vai não moldando, mas como disse a Lei, acrescentando certas coisas para que elas saibam o caminho para chegar até ali, né? E uma coisa legal sobre tudo isso também é que a seleção tem basicamente a mesma filosofia que o Cannibals, né? Que a gente criou o Cannibals para ensinar o futebol americano e o flag para todo mundo e não só para competir ou sei lá, vamos fazer um timinho aí e jogar bola, sabe? A gente teve essa intenção de criar o Cannibals justamente para ensinar e tentar disseminar o esporte o máximo possível, para o máximo de pessoas possíveis. Tanto que a gente aceita todo mundo, não fazemos seletivas e tal. Como é uma seleção, é um pouco mais difícil você não fazer uma seletiva, né? Porque é seleção, o nome já fala que é uma seletiva. E realmente, como você quer jogar lá fora, você tem que pegar as melhores atletas do seu país. Mas a filosofia continua sendo a mesma. A gente pega as melhores atletas, porém a gente sempre tenta ensinar a cultura e o esporte. Então, às vezes a atleta é muito boa, mas às vezes ela não sabe nem um conceito de passe, por exemplo. Mas ela é muito boa, mas não sabe um conceito de passe, que na teoria, para o futebol americano ou para o flag, é uma coisa simples que o ataque precisaria saber. E a gente acaba passando isso na seleção ali, para uma atleta que você já acha que sabe tudo, sabe? Tipo, pô, essa atleta é da seleção, ela deve saber tudo, mas às vezes ela não sabe tudo. E essa é a graça também da seleção que está ensinando coisas para o país inteiro, para o país poder evoluir, o esporte poder evoluir, e assim a gente dominar o mundo. E é isso, porque essa atleta vai chegar no time dela e vai falar, gente, olha, eu aprendi isso. Isso aqui é muito legal, vamos fazer isso, a gente vai começar a fazer isso. E aí a outra atleta vai começar, e aí já era. E aí vai ser muito forte. Falando um pouco desse processo da seleção, uma coisa que eu achei legal que a gente está fazendo na masculina é quanto a gente está tentando padronizar, pelo menos dentro da seleção, as nomenclaturas das técnicas, das rotas, de tudo. Assim, acho que como o Caco falou, às vezes até o atleta ele até sabe a técnica, mas ele não sabe o nome, ou ele conhece por X, e aí a gente chama por Y, e isso causa muita confusão. A gente percebe que isso causa muita confusão mesmo, porque às vezes o cara não sabe, tipo, ele não sabe como procurar também essa técnica, tipo, porque ele não sabe o nome, ele não sabe por que ele tá fazendo, ele sabe, tipo, às vezes ele foi ensinado para ele que ele tem que fazer assim, mas ele não sabe por quê. Então, fazer essa preocupação com os detalhes é muito legal, assim. Isso é como a gente eleva mesmo o nível do esporte, né? Tipo, a gente tem que olhar para os detalhes e começar a ajustar isso, assim. Então, a gente ter um nome padrão para cada uma das coisas que a gente está fazendo ajuda demais o atleta a seguir, sabe? E aí até para passar o conhecimento depois, tipo, eu aprendi isso, chama assim, a gente pesquisa desse jeito, consegue ir atrás de mais informações, consegue conversar com mais pessoas através desses nomes, então isso é bem legal mesmo. E a gente, falando do feminino também, além disso da gente padronizar as coisas, uma das coisas do feminino é trazer as coisas para o português.
Então, às vezes a gente ensina coisa, tá, não, não sei dar um exemplo aqui, mas X. E esse Leverage. X é leverage. Isso, obrigada, Caco. Então, por exemplo, a gente sempre. O futebol Agora fiquei americano foi curioso para feito. saber como você chama leverage. Exato. Então, ela é nos Estados Unidos, então tudo é em inglês e nem todos os atletas e as atletas sabem inglês. Então, não vão pegar essa palavra do nada e saber como funciona e entender o termo, entender tudo que tem por trás, né? Então, além da gente ensinar o termo e a técnica, a gente tenta trazer para o português. Então, não que tenha uma palavra exata no português e tudo mais, mas, por exemplo, o Caco deu o exemplo do leverage, a gente colocar o vantagem. Então, a atleta já vai começar a pensar em português que, então, é uma vantagem, o ataque está em vantagem, a defesa está numa vantagem para mim ou não está. Então, a gente já traz para ficar mais próxima da atleta as técnicas, então, trazendo no português. Então, essa é uma das coisas que a feminina faz. Eu acho bem legal. Nossa, muito legal. Até porque você sai um pouco da bolha, né? Você tá falando de... Quando você pensa no Brasil, você tem muitas realidades diferentes. Porque você está trazendo atletas de todos os estados. Tem gente convocada do Sul, tem gente convocada do Amazonas, tem gente convocada daqui de São Paulo. Então, acho que são muitas realidades e isso faz todo sentido mesmo. Bom, é isso aí. Então, a gente falou sobre muita coisa da seleção e antes de terminar o podcast, a gente ainda vai trazer algumas informações importantes aqui para quem estiver ouvindo a gente, né? Porque tem coisa bem interessante chegando aí. Só que a gente precisa ter o Memória Cannibals hoje, né? E óbvio que a gente tem que fazer o Memória Cannibals voltado para uma dessas pessoas que estão aqui, né? E eu descobri que teve uma pessoa que demorou muito para aceitar a vir fazer um treino no Cannibals. Se essa pessoa não tivesse vindo depois de muita insistência, talvez ela não estaria aqui como coach, talvez ela não teria ganho, né, alguma coisa, ganho campeonatos. E não estaria na seleção. Olha que complicado. Essa história é sua, né, Bard? Exatamente. Então, eu trabalhava como enfermeiro veterinário. Eu trabalhei muitos anos com a Tayene, que é do feminino, e é a mulher do Caco também. É a mulher do Caco, ele tá falando. Ele até errou o dedo ali. E aí, mais ou menos, acho que em 2015, um pouco antes, tipo, eu trabalhava com ela, e até falou assim, pô, você não gosta de futebol americano? Eu falei, gosto. Aí ela, então, é que o Caco, na época, vocês eram namorados ainda. Não era namorado. E aí ela falou assim, o Caco, que é meu namorado, ele vai fazer um time de futebol americano. A gente tá pensando, tipo, chamando a galera para ir lá, para aprender, aí você aprende. Aí eu ficava falando, legal, tipo, achei uma legal ideia. Mas que, tá bom. Não, eu vou, falei para ela. Eu vou. E aí foi passando o tempo. Vou ver e te aviso. Exatamente. É bem Ele isso. preferia Vamos marcar. Vamos marcar que eu vou. Ele preferia ficar limpando o bumbum dos cachorros em vez de jogar. É verdade. Aí eu lembro da Thay falando assim, vai montar o time, vai lá. Aí eu lembro da Thay falando depois, já montou o time, vai lá, tá indo uma galera, tipo, é legal, tem uma galera, você já conhece gente que gosta de futebol americano também, vai lá. E eu ficava tipo, tá bom, eu vou algum dia. E aí no final eu acabei indo só em 2018, então tipo, muito tempo depois eu fui. E aí, tipo, Cannibals... É meio de prática falar isso, mas Cannibals mudou minha vida, assim, porque, tipo, eu tava na época ainda fazendo história, faculdade de história ainda, trabalhando de veterinário, de auxiliar veterinário e fazendo história. Daí eu entrei no Cannibals, conheci a galera, conheci mais do esporte, conheci o Caco, conheci todo mundo, gostei pra caramba, fiquei tipo, mano, que ambiente legal, que esporte legal, que coisa legal que a gente tá fazendo aqui. E aí, eu falei, quer saber? Seria legal fazer isso, né? E aí fui pra educação física. E estamos aí agora. Você parou a faculdade de História e foi para Educação Física? Parei a faculdade de História, fui para Educação Física e, não me arrependo nem um pouco, assim, todas as vezes que a gente está lá jogando ou dando treino, tipo, eu me sinto muito realizado, assim, é uma sensação muito boa, que eu nunca tive nenhuma outra profissão que eu fiz, nada que eu fiz até então. Eu lembro a primeira vez que eu dei treino, eu pisei lá e falei assim, caramba, isso é muito legal, eu quero fazer isso assim, tipo, o resto da minha vida. Então, tipo, estamos continuando. Muito legal. Vamos colocar uma observação nessa história? Observações. Todo mundo tem uma observação. Eu tenho uma observação também. Eu também quero falar uma observação. Eu também, só para não ficar de fora. Eu sou o próximo.
Mas só uma questão que, dos 4 treinadores que estão aqui, 3 podem falar que o Cannibals realmente mudou a vida. O Caco mudou a vida também, mas mudou totalmente a vida minha, do Bard e da Lê, porque nós estávamos em outras profissões e os 3 começaram a fazer educação física depois que entraram no Cannibals e viraram coaches. Então, é isso. E não Muito se vê legal. fazendo outra coisa, porque eu não Exatamente. vejo a mesma coisa hoje. Ou Bom, seja, então, parece seleção clichê, mas o Cannibals muda a vida das pessoas, tá? E não é só dos coaches aqui, né? O que muda a vida de todo mundo é louco. Pode falar, Caco, sua observação, Minha sua observação réplica. era praticamente a mesma que a Bia, mas, porém, todavia, os 3 passaram pelas minhas mãos e depois disso eles quiseram ser educadores físicos. Então, seleção brasileira, aproveitando que é o tema, de nada. Hoje você tem melhores coaches na seleção graças a... Não, e o Caco ainda foi uma coisa Humildade de parecida pessoa. com o Bruno ainda. Ainda foi algo parecido com o Bruno, que o Caco, você nunca pensou em dar treino, não? Eu falei, Deus me livre, odeio pessoas, por que eu vou dar treino? E aí ele perguntou isso umas 2, 3 vezes. Você não pensa em dar treino, não? Você não pensa em dar treino, não? Não. Falei, quer saber? Deixa eu ver. E aí mudou tudo. Muito louca essa vida de Cannibals. A minha observação era só que tem muita gente da veterinária na história do Cannibals, que nos últimos episódios a gente falou de outra pessoa que era veterinária. A GB estava aqui, aí ela contou a história de uma outra veterinária, além dela também, e aí agora 2 veterinários aqui também, que eu não sabia nem que a Thay era da veterinária, enfim. Era só essa observação aqui, totalmente importante para o rumo da história. Ela é muito importante. Tem como fazer um time flag só de veterinários no time. Tem como fazer um de jornalistas também, hein? Acho que se a gente É procurar isso, mais, a vamos. gente acha. Jornalista, de educadores físicos. Educador físico não tem graça, já são todos vocês. Gente, o papo tá muito bom, mas eu preciso dar uns recados finais. Só queria fazer um outro link com essa história do Bard aí, já que ele demorou tanto para aceitar o Cannibals na vida dele, que é agradecer todo mundo que compareceu no último treino aberto do Cannibals. E lembrar você que tá ouvindo a gente, que seu amigo, sua amiga, seu namorado, sua namorada te convidou para o treino aberto e você não foi. Você pode estar perdendo uma oportunidade de ser o Bard no futuro, porque o treino aberto foi muito legal, foi incrível, teve bastante gente, e aí você perdeu essa oportunidade desse ano, porque foi o último, então só o ano que vem, tá bom? Só queria dizer isso. Mas um adendo, Rafa. Todo treino é treino aberto. Então, se você tá com vontade de participar do Cannibals, é só marcar um treino com a Sabrina. Exatamente. A gente já tá até burlando a regra, só para vocês saberem. Então, se você chamar no Instagram, os ADMs do Instagram vão falar para você chegar no treino aberto, que é todo dia. Então, não perca essa oportunidade. E aí, eu só queria trazer agora um recado sobre os nossos times competitivos, né? Que a gente sempre fala isso em todos os podcasts, só para atualizar você. Eu não vou falar de tabela, porque tá todo mundo muito bem encaminhado, né? Tá tudo dando muito certo. A gente tem uma rodada forte aí pro X5 em breve. Mas só para atualizar a agenda de vocês, de jogos, para todo mundo saber, aí você que está no WhatsApp lá no Cannibals Fan, o próximo jogo nosso é no Paulista de Flag da FEFASP, tá? Dia 9 contra o Strong Bears. É o nosso último jogo da temporada regular e já foram muitas vitórias e vai ser mais uma também. É isso, oremos para isso, tá? Depois da semana seguinte tem rodada do Paulista da APFA, o masculino, dia 16 de outubro. São 3 jogos no mesmo dia, tá? Braves, Snakes e Moca. Os jogos vão ser no interior, em Mogi Guaçu, então a cobertura lá no Instagram, para quem não for comparecer, né? Que eu acho que é mais difícil. Então vamos torcer bastante, porque também são os últimos 3 jogos, né? O Paulista masculino, eles funcionam dessa forma também, né? São 9 jogos, mas são 3 por dia. Então essa é a nossa última rodada na temporada regular. E, meninas, a minha conta não é boa, mas temos chances de playoffs? Grandes chances, inclusive. Então, ótimo. É só isso que a gente queria passar para as pessoas. E por último, dia 30 de outubro, tem o feminino enfrentando a Portuguesa, tá? Esse jogo tá um pouco longe ainda, então quando a gente tiver todas as informações bem detalhadinhas, a gente traz para vocês, porque se esse jogo for em São Paulo, é claro que a gente vai
convocar a torcida, já que a gente tá falando de seleção aqui, a gente vai convocar a torcida. E aí, depois disso, playoffs das 3 competições, é claro que a gente vem aqui talvez fazer um episódio especial para falar de playoffs, porque já vai ser novembro e o ano já vai estar acabando e aconteceu muita coisa esse ano, certo? E vai ter laranja em vários playoffs, hein? É isso aí, vai ter laranja em muitos playoffs. Agora que eu percebi que tava na tela do Caco aqui, eu falando um tempão, né? Esse negócio Obrigado. muito inteligente. Eu tava tentando fazer umas mímicas aqui pra ver se dava. Só deixando um último recado antes da gente finalizar, tá, galera? Porque muita gente, assim, milhões, milhares de pessoas perguntam para todos os dias pros coaches, pra Sabrina, pra todo mundo lá na DM do Instagram, onde que a gente compra os mantos do Cannibals aqui, tal. Eu queria dizer que já temos nosso novo site atualizado, então tá aparecendo aí na tela se você não viu ainda, loja.cannibals.com.br. Lá a gente já tem todas as jerseys disponíveis para vender, tem a camisa de vôlei, tem uma coleção nova de treino que tá muito legal e vai estar tudo disponível lá para você comprar, para você sair de laranja aí vestindo o manto do Cannibals, certo? E é isso, agora é deixar o microfone para vocês se despedirem e dar tchauzinho e nos vemos na seleção. Bia. É isso, gente. Treinem muito se o sonho de vocês é um dia vestir a amarelinha. É isso, treinem muito, que a gente se vê lá. Legal. Lê? É isso. Valeu, pessoal, aí, por ouvir a gente aí. E espero que tenham animado vocês e hypado bastante aí para os treinos. E é isso, bora. Sangue nos olhos e gelzinho, né? Gelzinho. Muito gelzinho. Caco. As piadas internas. Abraço, pessoal do X5. Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado do episódio. Episódio muito legal. E é isso. Go Cannibals. Bard. Valeu, pessoal. Sim, apareçam para treinar. Vou na Vila Mariana, que tá bem legal lá também. Fazer meu jabá aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência. A gente está querendo muito passar o máximo de conhecimento para vocês, então só venham com vontade que com certeza vocês vão estar um passo mais perto da seleção. É isso aí. Acho que a gente tem que fazer colocar na pauta do próximo episódio um pouco mais de equipado e esse boa aí que vai rolar em breve, né? A gente tem que dar mais informações aqui. É isso aí. Então, valeu, galera. Um abraço para todo mundo. Logo, logo tem mais episódio aí vindo. E Go Cannibals. E Go Cannibals na seleção também, né? Tchau, tchau. É isso.